Existem fenômenos demoníacos que são muito piores do que a possessão, e o pior, você pode estar sofrendo um desses agora mesmo e nem saber disso. A possessão é o fenômeno demoníaco mais conhecido e foi explorado diversas vezes pelo cinema, por Hollywood, mas nem de longe é a ação mais perigosa de Satanás. E é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final, porque hoje nós vamos conhecer esses ataques extraordinários de Satanás. A obsessão, a vexação e a infestação, e principalmente como nós podemos combater essas ações extraordinárias do demônio. Salve Maria Imaculada, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal Eu Prefiro o Paraíso. Meu nome é Bruno e esse é o 6º vídeo da nossa série sobre demonologia católica. E no vídeo de hoje nós vamos começar a entrar em temas bem mais específicos e eu já quero deixar aqui o alerta, tá? Ao final desse vídeo é interessante que você faça uma oração de descontaminação, porque hoje nós vamos expor toda a estratégia de Satanás. E isso é uma declaração de guerra aberta contra o inferno. E para a gente começar, é interessante que a gente entenda o que são os fenômenos, principalmente o que são esses fenômenos demoníacos. E para isso nós vamos utilizar o mapa mental criado pelo padre José Antônio Furtea, que foi o autor desse livro aqui, A Soma Demoníaca. Esse daqui não é meu, é emprestado do meu amigo Bruno do Carro. Eu já comprei o meu, estou esperando chegar. E eu li boa parte desse livro em espanhol porque eu não consegui a versão em português física de início, então eu peguei a versão digital em espanhol para poder começar a ler. Então vocês vão ver que o mapa está todo em espanhol, mas eu vou explicar tudo para vocês, tá? Passo a passo. Para isso eu vou dividir a tela, então vocês vão acompanhar agora aqui. E vejam que, segundo o padre Antônio Furtea, os fenômenos, eles são divididos em duas categorias, em fenômenos extraordinários e em fenômenos ordinários. O que são esses fenômenos ordinários? O padre vem dividir aqui em duas categorias principais. São aqueles que seguem as leis da física e aqueles que seguem as leis da biologia. São os fenômenos que obedecem às leis da natureza. Então são os fenômenos naturais, que a gente já conhece, que são comuns para nós seres humanos. Entretanto, existe uma categoria de fenômenos, que são os fenômenos extraordinários, e esses se subdividem em outros dois grupos: os fenômenos sobrenaturais e os fenômenos preternaturais. Os fenômenos sobrenaturais são aqueles que estão ligados diretamente a Deus. São os milagres feitos diretamente por Deus. Ou os fenômenos místicos, que são provenientes, vêm diretamente de Deus. Então, esses são os fenômenos sobrenaturais. Já os fenômenos preternaturais, eles se subdividem em outros 5 grupos. Desses 5 grupos, nós vamos abordar nessa aula 2 em específico, mas eu vou falar para vocês todos eles, tá? São os fenômenos místicos, fenômenos angélicos, fenômenos demoníacos, que nós vamos ver mais à frente, os fenômenos espectrais e os fenômenos parapsicológicos. Os fenômenos místicos são os dons, as visões, as profecias, os estigmas que a gente observa principalmente nos santos. São santos que manifestam dons místicos. Já os fenômenos angélicos, a gente vai ver daqui a pouquinho também. Os fenômenos demoníacos vai ser o assunto principal da aula de hoje. A gente tem alguns fenômenos espectrais, tá? E aqui não se espantem, porque eu não estou falando daqueles fantasmas que a gente vê em filmes de terror. Mas, de uma forma geral, esses fenômenos espectrais são almas de pessoas do purgatório e geralmente elas aparecem para pedir oração. Eu não vou me aprofundar nisso, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas não é o objetivo da aula de hoje. Assim como também não é o objetivo das aulas de hoje, os fenômenos parapsicológicos, que são viagens astrais, é o reiki, a adivinhação, que são coisas que são abomináveis por Deus, tá? Nas Escrituras a gente vê isso. Deus abomina esse tipo de prática. Então nós também não vamos estudar isso hoje. Nós vamos focar em principalmente 2 fenômenos. O primeiro, eu vou falar de forma mais breve, são os fenômenos angélicos. Por que eu digo que eu vou falar de forma mais breve? Porque, na teoria, o que um anjo faz, o demônio é capaz de fazer também e vice-versa. Na prática, isso é muito diferente, porque o objetivo final de cada um deles é muito diferente. Então, os anjos vão agir principalmente com a intenção de nos ajudar a conquistar o céu. Então, eles vão nos ajudar por meio de inspirações, de aparições e de milagres. Essas inspirações são para a vida sobrenatural, mas também é para a vida ordinária. Os anjos também podem nos conceder os dons extraordinários, tá? Isso também faz parte do processo. Já os fenômenos demoníacos, eles se dividem em 2 grupos. Um são as ações voltadas para lugares, que esse daqui nós chamamos de infestação, é o objeto de estudo da aula de hoje. Outro é voltado para a pessoa. E para as pessoas, eles se subdividem em outros 3. Um é para a tentação.
Essa é uma ação ordinária, é aquilo que acontece constantemente, é a função principal de Satanás. A gente já viu isso em aulas passadas. Então, nós não vamos falar sobre a tentação, mas de uma forma geral, ela pode acontecer em 3 intensidades: a normal, a intensa e a noite do espírito. Essa nós não falamos ainda, também não é objeto de estudo da gente, mas se vocês quiserem, deixem um comentário aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. A outra forma que Satanás age é através da influência ou da obsessão, tá? A gente vai ver que esses 2 termos são muito semelhantes. E a última forma é a possessão demoníaca. A possessão demoníaca e o exorcismo e toda essa parte que a gente vai ver na próxima aula. Na aula de hoje nós vamos focar principalmente nesses 2 grupos, na infestação e na influência, começando com a parte da infestação. E o que é a infestação? A infestação é uma possessão demoníaca, mas sobre um lugar, um objeto ou um animal, e não sobre uma pessoa. Quando não é na pessoa, a gente já troca o nome para não confundir, então não é mais possessão. Quando é num lugar, ou num animal, ou em um objeto, nós chamamos de infestação demoníaca. A exemplo da passagem de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 13, em que aparece um possesso e Jesus expulsa o demônio daquele possesso e eles vão para os porcos. Ou seja, isso é, biblicamente, uma infestação. Como eu falei, ela pode acontecer em 3 situações: em lugares, em ambientes, em casas, em animais e em objetos. Em lugares que estão infestados pelo demônio, pode acontecer vários fenômenos que a gente considera estranhíssimos. Por exemplo, o demônio pode mover objetos de lugar à forma como ele bem entender. Então, de repente, o teu livro está aqui e de repente ele aparece em outro lugar da tua casa sem ninguém ter mexido e sem ninguém conseguir explicar como esse livro foi parar ali. Outras vezes são portas que vão se mexer sozinhas. Ou pode acontecer de você ouvir barulhos que estão sendo produzidos na tua casa e você não sabe a origem. Ou às vezes ainda odores que são quase insuportáveis e você não sabe explicar de onde vem. Ou o contrário, às vezes é um cheiro muito bom que te leva ao pecado sem você perceber. Esses fenômenos é muito semelhante ao que a gente ouve quando a gente fala de uma casa mal assombrada, né? E geralmente, quando a gente fala de casa mal assombrada, as pessoas já associam a um fenômeno poltergeist. E, na verdade, é uma infestação demoníaca. Não é que é uma alma penada, mas é o próprio demônio que está ali naquela casa exercendo influência sobre ela. A causa da infestação em um lugar, geralmente, é que ritos esotéricos ou às vezes até satânicos foram realizados no lugar. E para acabar com a infestação em um lugar, existem orações específicas no rito do exorcismo que devem ser ministradas por um sacerdote ordenado e com a autorização do seu bispo. Porque lembra, é uma possessão do lugar. E vejam, infestação em lugares é muito comum. Diferente da infestação em animais. A infestação em animais é raríssima. O próprio padre Antônio Furter diz que, para ele, pouquíssimas vezes foi relatado casos de infestação de animais. Mas ele relata o caso de uma infestação em uma casa, e o padre foi lá, realizou o rito do exorcismo, e a partir daquele dia a casa foi liberta, mas o cachorro da família começou a agir de forma estranhíssima. Sempre que abria-se a porta da casa, o cachorro, que era um cachorro grande, ele corria até o asfalto, se deitava no meio do asfalto e ficava lá parado. Infelizmente a família teve que tirar ele poucas vezes do asfalto porque ele foi atropelado por um carro. E isso lembra muito a passagem dos porcos, porque quando Jesus permite que o demônio vá para os porcos se jogam num penhasco e morrem todos, né? Já a infestação em objetos, segundo o que a maioria dos exorcistas afirmam, só ocorre quando um objeto é utilizado em um ritual de maldição ou de feitiçaria, de feitiço. E você reconhece que esse objeto está infestado porque no local onde esse objeto está, começam a acontecer fenômenos estranhos muito parecidos ao que a gente já relatou na infestação de lugares. Mas, se você tira o objeto do lugar, esses fenômenos acompanham o objeto. Segundo o padre Antônio Fortea, nesses casos, o que se deve fazer é queimar o objeto. Bem, então, basicamente, a infestação é isso, tá? A gente já deu check aqui nessa primeira parte. Agora a gente vai começar a falar sobre a influência. A influência, ela pode acontecer de 2 formas. Ela pode ser uma influência interna ou externa. E para nossa aula, tá? Sempre que eu falar de influência, eu estou falando também de obsessão, tá? A obsessão é uma espécie de influência. Por que eu estou usando essa terminologia? Porque o próprio padre Antônio Furter, ele prefere usar ela para não confundir com fenômenos puramente psicológicos. Então, sempre que eu falar de influência, eu estou falando de obsessão. E vejam, antes de eu começar a falar aqui sobre a obsessão, sobre a influência,
é necessário que a gente lembre que a ação principal de Satanás é sempre a tentação. Ninguém está livre dela, nem mesmo os grandes santos puderam se isentar de passar por momentos de tentação. O próprio Cristo quis ser tentado para nos dar o exemplo. Entretanto, Satanás, às vezes, não se contenta com uma simples tentação e encaminha as suas ações, encaminha a sua estratégia para a obsessão demoníaca e, às vezes, até a possessão. E o que é a natureza da obsessão? Segundo o padre Antônio Rui Marim, do qual a gente já falou nas outras aulas, no livro A Teologia da Perfeição Cristã, a obsessão é quando o demônio ele atormenta uma alma sem a possuí-la de maneira tão forte e tão sensível que não deixa dúvida a respeito da sua ação. Ou seja, ela é como uma tentação, mas num estágio fortíssimo, violentíssimo. E de uma forma geral, ele prefere utilizar essa estratégia com as almas que são devotas e que dificilmente cairiam em uma tentação simples. A gente tem vários exemplos na vida dos santos de obsessões demoníacas. E quais são as causas da obsessão demoníaca? O padre Antônio Rui Marim ele vai citar 4 causas para que alguém sofra obsessão demoníaca. A primeira é a permissão de Deus. Deus permite, nós não sabemos por quê, da mesma forma como ele permite a tentação. A segunda causa é a inveja e a soberba do demônio, que ao ver uma alma fiel, ao ver uma alma devota, quer tentá-la à perdição, quer levá-la para o desespero da alma. Já a terceira causa é a imprudência do obsesso, ou seja, é achar que você pode peitar o demônio. Por isso que eu deixei claro que você vai precisar fazer uma oração de descontaminação no final desse vídeo. Porque tem muita gente que entra no vídeo por curiosidade, porque quer conhecer, mas sem viver uma vida de virtude. Ou seja, você está sendo imprudente, você está cutucando a onça com vara curta. A quarta causa, e essa daqui é a que pode acontecer com qualquer um de nós, apesar de ser bem mais raro, é a propensão natural do obsesso, que dá a oportunidade, que abre brechas para que Satanás age. Veja que, como eu falei, geralmente Satanás vai usar a obsessão com as almas devotas. Mas, vamos usar um exemplo aqui bem claro, tá? Imagina que você tem uma ferida e alguém encosta de leve na tua ferida, mas isso já é suficiente para você sentir muita dor. Satanás, contra os santos, ele usa estratégias tão fortes que são como um soco no estômago para tentar fazer a pessoa desmaiar. Mas se você já tem uma ferida, se você já tem uma brecha, Satanás não precisa ir com tanta força assim para provocar o mesmo efeito. Então, apesar dessa estratégia ser usada principalmente com as almas devotas, qualquer pessoa pode sofrer a obsessão se ela der brecha para isso. Da qual o obsesso pode ter visões, pode ouvir ruídos e, diferente da infestação, que acontece apenas no lugar, esses fenômenos acompanham a pessoa onde quer que ela vá. Então, a influência é sobre ela e não sobre o lugar. Vejam, ainda não existe possessão. Nesse caso, a pessoa ela consegue permanecer ciente de tudo, mas ela começa a ver esses fenômenos sobrenaturais. Detalhe, quando se trata da influência externa, outras pessoas também podem ver. Então você não vê sozinho, você não escuta sozinho. Outras pessoas podem testemunhar as coisas que acontecem contigo. E vejam, apesar da influência externa ela ser mais espalhafatosa, ser mais espetacular, ela ser mais chamativa, ela é menos perigosa do que a influência ou a obsessão interna. O problema é que geralmente as duas acontecem juntas. Mas de uma forma geral, se você sofre apenas da influência externa, a tua oração já é o suficiente e ela é muito eficaz para te livrar dessas visões, dessas experiências extraordinárias de obsessão. Isso porque essas influências externas elas vão atacar principalmente os teus sentidos. Então vai atacar a tua visão, te fazendo ver aparições diabólicas terríveis. Outras vezes, visões maravilhosas, como é o caso de São Pedro de Verona. São Pedro de Verona, durante a Santa Missa, ele estava celebrando a missa e apareceu na igreja a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. E todos viram, tá? Lembra que pode ser visto por mais de uma pessoa. E naquele momento, São Pedro de Verona, ele diz: se és verdadeiramente a Virgem Maria, adora teu filho na Eucaristia. E naquele momento, o demônio se revelou, ou seja, era uma aparição de Nossa Senhora. Era muito belo, mas estava ali para enganar. Vejam, Nossa Senhora não apareceria durante a missa, ela jamais interromperia a missa. E foi por causa disso que São Pedro de Verona percebeu que se tratava de uma obsessão externa, de uma influência externa
de Satanás. Em outros casos, Satanás vai atacar a tua audição, fazendo você ouvir estampidos, ruídos, barulhos insuportáveis, como é o caso de São Curadas. São Curadas tinha essas experiências também. Já no olfato, Satanás pode te fazer sentir odores horríveis ao chegar em locais santos, para tentar fazer você sair daquele ambiente, ou o contrário, vai fazer você sentir odores maravilhosos para te atrair para onde ele quer. O mesmo acontece com o paladar. Ele pode fazer, por exemplo, você sentir sabores horríveis na boca para que você se enfraqueça e não consiga comer, ou o contrário, ele vai fazer você sentir um verdadeiro manjar na tua boca para você cair no pecado da gula. E no teu tato, você pode sentir golpes terríveis, como é o caso do que acontecia com o padre Pio de Pietrelcina, né, que levava uma coça de Satanás toda noite. Ou, em outros casos, podem ser carícias, abraços, para te fazer cair na luxúria. E segundo o padre Rui Marim, apenas a oração do interessado já é o suficiente para te livrar dessa influência externa. Por isso, inclusive, que ela não é a mais perigosa, tá? Ao contrário da influência interna, ou seja, da obsessão interna, que na sua grande maioria é quase indistinguível da tentação normal. A principal diferença da tentação para a obsessão interna está na violência com que Satanás vai te tentar, de modo a trazer uma profunda perturbação da alma do cristão. Nos casos mais leves e mais comuns, a obsessão interna, a influência interna, ela vai provocar pensamentos e ideias fixas que fazem a pessoa concentrar nessas ideias e nesses pensamentos toda a energia intelectual, o que às vezes vai provocar visões que são quase indistinguíveis da realidade, mas diferente da influência interna, apenas o obsesso consegue ver, tá? Então ninguém mais vê, só você. Isso porque na influência interna, o demônio ele tem certo domínio sobre o teu corpo, sobre a tua mente e sobre a tua alma. E vejam, apesar de não ser uma possessão, Satanás ele age através de dentro, de forma que, em casos mais graves, a obsessão interna ela se assemelha muito a uma possessão. A principal diferença é que o demônio não chega a falar através da pessoa e a pessoa não perde a consciência durante a obsessão, diferente da possessão que a gente vai ver na próxima aula. Chegando, inclusive, a mover partes do corpo. Mas, se isso acontece, a pessoa, como eu falei, não perde a consciência, ela continua consciente de tudo. Entretanto, durante a oração de libertação, que é o principal remédio contra a obsessão interna, a pessoa não consegue controlar a rigidez do corpo, então ela começa a fazer caras estranhas, começa a fazer movimentos estranhos, mas geralmente não passa disso. Como eu falei, essa influência pode estar no corpo e inclusive pode provocar doenças que são praticamente inexplicáveis, mas também pode agir nas potencialidades da alma. E é aqui que a obsessão se torna muito mais perigosa do que a possessão, uma vez que, ao atacar as potencialidades da alma, o demônio pode induzir os teus pensamentos de forma obsessiva para te levar aos vícios, para te levar a pensamentos obsessivos, que podem sim, tá? Os vícios e os pensamentos obsessivos podem sim te levar para o inferno. Inclusive pensamentos como que Deus não existe, como que você não tem mais jeito, que você não tem perdão. Então são exemplos de pensamentos obsessivos que vão te tirar de Deus, que vão tirar a tua comunhão com Deus e podem sim te levar para o inferno, e por esse motivo são muito mais perigosos, como eu falei no início desse vídeo, do que a possessão demoníaca. E vejam que para cada ação de Satanás, seja ela ordinária ou extraordinária, existe um remédio específico. Por exemplo, contra a tentação existe o mandatum. O mandatum é uma oração silenciosa, ela é feita mentalmente, em que você vai proclamar, em nome de Jesus, espírito de luxúria, por exemplo, se você está sendo tentado na luxúria. Em nome de Jesus, espírito de luxúria, afasta-te. Mas você não vai dizer isso proclamando, tá? Porque a orientação dos exorcistas é que um leigo, ou mesmo um sacerdote que não tem autorização, não dê ordens diretas a Satanás. Já contra a influência interna, é necessário uma oração de libertação. Inclusive, você pode procurar grupos, você pode procurar ministérios de cura e libertação para que rezem por você. Para a possessão, existe o exorcismo. Para a infestação, existe o exorcismo da casa. E contra a influência externa, a gente tem a oração do próprio obsesso, daquele que está interessado em ser liberto. Entretanto, é melhor prevenir do que remediar. E para que você possa prevenir, é necessário que você feche as brechas. Você conheça de onde vêm as tentações. E foi por isso que eu gravei esse vídeo daqui, falando sobre as tentações da carne, e eu gravei também esse vídeo aqui, que fala sobre as tentações oriundas do mundo. Então, entre em um desses vídeos agora, para você continuar o estudo. Deus te abençoe, salve Maria Imaculada, e até a próxima.